Levítico, capítulos 11 ao 20. Regras de pureza, ofertas de santidade. Animais puros e impuros. Capítulo 11. O Senhor falou a Moisés e Arão, determinando o que os filhos de Israel poderiam comer. Entre os animais terrestres, só seriam considerados puros os que têm o casco fendido e ruminam. Animais como o camelo, o coelho e o porco eram impuros. Entre os aquáticos, só eram permitidos os que possuíam barbatanas e escamas. Aves de rapina, morcegos e muitos insetos também eram proibidos. Tudo o que não estivesse na lista dos puros tornava-se abominação, e qualquer contato com seus cadáveres tornava a pessoa impura. Deus instruiu seu povo sobre a importância da separação, porque Ele é santo, e seu povo deveria viver em santidade. Mulheres e o fluxo, capítulo 12. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: uma mulher que desse à luz a um filho homem estaria impura por 7 dias, e por mais 33 dias ela deveria permanecer em casa. Se tivesse uma menina, o período seria dobrado: 14 dias impura e 66 dias de purificação. Ao fim do tempo, ela deveria apresentar um cordeiro como oferta. Ou, se fosse pobre, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Deus cuidava até das fases mais íntimas da vida humana. Doenças de pele e o leproso. Capítulo 13. O Senhor instruiu sobre as pragas da pele. Toda mancha suspeita deveria ser examinada pelo sacerdote, que observava os sinais, como pelo se tornar branco ou a carne ficar viva. Se fosse considerada impura, a pessoa era declarada leprosa e deveria viver fora do acampamento, andar com as roupas rasgadas e clamar: impuro, impuro. Assim, a contaminação era evitada entre o povo. Deus protegia o coletivo, mesmo com medidas duras. Purificação do leproso, capítulo 14. Mas também havia caminho de retorno. Se a pessoa fosse curada, apresentava-se ao sacerdote e passava por um ritual com 2 pássaros vivos. Um era morto e o outro era solto após ser molhado no sangue. Era uma imagem da restauração, da vida após a separação. Depois, a pessoa lavava-se, barbeava-se e esperava 7 dias. Ao 8º dia, levava ofertas ao altar, e só então era considerada limpa. O mesmo se aplicava às casas com o mofo. Elas poderiam ser purificadas, ou então destruídas. Santidade envolvia todo o ambiente, não só o corpo, mas o lar. Fluxos de impureza, capítulo 15. O Senhor ainda orientou sobre os fluxos corporais. Um homem com fluxo impuro deveria lavar-se e aguardar 7 dias. O mesmo valia para a mulher durante a menstruação. Durante esse tempo, o contato com outras pessoas também gerava impureza. Tudo era questão de reverência, respeito pelas leis de pureza dadas por Deus. O dia da expiação, capítulo 16. Este era um dia especial. O sumo sacerdote, Arão, deveria se purificar, vestir roupas santas e oferecer um novilho por seus próprios pecados. 2 bodes eram separados. Um seria sacrificado, o outro seria solto no deserto, levando simbolicamente os pecados do povo. Esse era o bode emissário. Era o único dia em que alguém podia entrar no Santo dos Santos. Tudo era feito com temor e gerava perdão e purificação para toda a nação. Sacrifício somente no altar. Capítulo 17. Deus ordenou que ninguém mais sacrificasse animais fora do tabernáculo. Todo sacrifício devia ser trazido diante do sacerdote e oferecido como oferta pacífica ao Senhor. O sangue não poderia mais ser ingerido, pois o sangue era vida. Tudo deveria ser tratado com respeito. Proibições morais. Capítulo 18. Deus então falou sobre o comportamento. Nenhum israelita deveria seguir as práticas das nações ao redor. Relações sexuais entre parentes próximos eram proibidas. Relações entre pessoas do mesmo sexo ou com animais também eram condenadas.
A terra vomitava aqueles que cometiam tais abominações. Deus exigia pureza moral e responsabilidade nas relações humanas. Leis de Conduta Santa, capítulo 19. O Senhor disse: Sede santos, porque eu sou santo. Respeitar pai e mãe, guardar os sábados, não adorar ídolos. Os campos não deviam ser colhidos por completo. Parte deveria ser deixada para o pobre e o estrangeiro. Nada de roubo, mentira ou injustiça, nem de vingança. Amar o próximo como a si mesmo. Essa era a essência da lei. Penas para os pecados. Capítulo 20. Por fim, Deus estabeleceu as punições. Quem oferecesse filhos a Moloque seria morto. Os que buscassem adivinhos seriam cortados do povo. Relações proibidas receberiam sentenças severas. Mas para quem obedecesse, haveria bênçãos. O Senhor separava Israel dos demais povos, como um povo santo, chamado para viver diferente, para refletir sua santidade. Se esta mensagem tocou seu coração e ajudou você a compreender melhor a palavra de Deus, não saia deste vídeo sem deixar sua marca. Aproveite este momento para se inscrever no canal. Aqui, compartilhamos conteúdos cuidadosamente preparados para edificar a sua fé, capítulo por capítulo, explorando cada detalhe das Escrituras com respeito, reverência e simplicidade. Cada vídeo é pensado para ser um espaço de reflexão tranquila, sem pressa, com explicações acessíveis que ajudam a entender o sentido espiritual e histórico dos textos sagrados. Quando você se inscreve, ativa o sininho e curte este conteúdo, está nos ajudando a espalhar essa mensagem para mais pessoas que também desejam se aprofundar nas Escrituras, mas às vezes não sabem por onde começar. Além disso, a sua presença fortalece esta comunidade de fé que cresce com propósito e sinceridade. Se desejar, escreva amém nos comentários. Isso não é apenas um gesto simbólico, é um ato de fé. Um sinal de que você esteve aqui, refletiu, ouviu com atenção e deseja continuar caminhando conosco pelo conhecimento da verdade. Este canal existe por causa de pessoas como você, que valorizam a palavra, que desejam aprender, que compreendem que cada capítulo tem algo importante a ensinar. Compartilhe com alguém. Envie a quem você ama. Seja também um instrumento de ensino e edificação. Que Deus abençoe sua vida. E até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando juntos as Escrituras, com calma, respeito e sabedoria.